Boa noite, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos ao XGym Talks. Nós vamos falar um pouquinho nessa noite sobre carreiras, empreendedorismo, vamos falar sobre vida profissional, tudo que você precisa, necessita para ter êxito e sucesso nesta etapa, nessa fase da sua vida tão importante, você como jovem, beleza? E eu tô aqui com uma galera muito bacana, muito especial, os convidados aqui fantásticos, vocês vão saber logo mais, daqui a pouquinho, quem são essas pessoas. Mas antes de nós iniciarmos o nosso Talks, você pode aí acessar também o nosso Telegram, o canal XGym Porta da Paz. Esse é o canal do Telegram, então você vai lá, baixa o aplicativo, o Telegram, se você não tem. Lá nós passamos conteúdos em primeira mão, maravilhoso para você poder desfrutar de tudo que nós temos para realizar, para falar, para compartilhar com vocês aí nesse nosso culto tão maravilhoso, beleza? E você também não perca essa oportunidade de convidar um amigo seu, envie o link dessa transmissão no Zoom para o seu amigo, principalmente aquele que se está desempregado, está precisando de um trabalho, precisa aí dar um up na vida, compartilha com ele agora, não perca tempo, fala para ele, ó, você não pode perder esse Talks aqui, que vai ser muito importante e eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Beleza? Combinado? Então eu gostaria aqui de iniciarmos esse tempo, na realidade, aqui com os jovens, com você que está assistindo, fazendo uma oração, agradecendo a Deus, porque somente a Deus, Todo-Poderoso, que pode transformar as nossas vidas, pode vir de encontro ao meu coração, ao seu coração, nesta noite. Amém? Então feche seus olhos e nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, te louvamos, te bendizemos o teu poderoso nome. Colocamos, Pai, as nossas vidas, Senhor, diante da Tua presença. Colocamos, Senhor, esta reunião, colocamos, Senhor, esta conversa, esse bate-papo, diante do Teu altar. E nós sabemos que cada palavra, cada, Senhor, oração, cada demonstração, cada atitude, Senhor, que nós nos colocarmos aqui diante da Tua presença, o Senhor é Deus que irá, Senhor, em cada casa aqui representada. Irá, Senhor, em cada coração, em cada vida que está assistindo, porque nós sabemos e nós cremos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que cumpre, Senhor, os teus propósitos, Senhor, que vem de encontro às nossas vidas, Senhor. Nós sabemos que muitos, Senhor, estão perdidos, muitos jovens, muitos homens, mulheres estão, Senhor, perdidos, não sabem, Senhor, qual o caminho, para onde ir, Senhor, nas suas vidas profissionais. Que o Senhor, nesta hora, possa trazer entendimento, revelação do teu Espírito, que o Senhor, em nome de Jesus, envie o teu Espírito Santo aonde, Senhor, eles, Senhor, estão nesta hora, nesse momento, Pai. Que vem, Senhor, com o teu poder, com a tua transformação, trazendo vida, Senhor, em nome de Jesus. Abre, Senhor, as mentes, Senhor. Traga, Senhor, entendimento, Senhor, luz, Senhor, para cada caminho, Senhor, cada decisão, Senhor, que os teus filhos tomarem a partir desse momento, dessa hora. Obrigado, Senhor, por este tempo. Obrigado, Senhor, pela Igreja Porta da Paz. Obrigado, Senhor, pelos nossos apóstolos, Senhor, que deram, Senhor, esta oportunidade para nós estarmos aqui conversando, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém, amém e amém. Então é o seguinte, você que está em casa, não faça mais nada. Preste atenção nesse podcast, nessa conversa, porque eu tenho certeza que vai transformar a sua vida. Então o que você precisa fazer agora? Largue tudo que você está fazendo agora, pegue aí alguma coisa que você pode anotar, um smartphone, um tablet, um caderno aí, uma caneta e anote tudo que essa galera vai falar aqui. Porque eu tenho convicção que são ensinamentos maravilhosos, são ensinamentos poderosos que você vai poder aí estar utilizando na sua vida. Beleza? Combinado? Então vocês já compartilharam aí com seus amigos, compartilhe agora aí também com o pessoal da sua célula, não fique ninguém de fora. Vê aí, vê no chat aí com o pessoal, faz uma pesquisa aí se o seu discípulo está prestando atenção, se ele está aí online, se não tiver, você manda mensagem para ele e fala, entra, que ó, isso aqui é para você. Beleza? E eu queria agora iniciar aqui apresentando os nossos convidados. Primeiramente, ele que é formado em hotelaria,
é empresário, empreendedor na área de alimentos, possui aí mais de 16 operações diferentes. Com vocês, Fabrício Suzuki. Aí, obrigado, Fabrício. Pastor. Deus é um abençoe. prazer, na verdade, estar aqui, né? Eu creio que se a gente é referência, pode ser chamado de referência de alguma coisa, é porque Jesus é a nossa referência, né? Então é um privilégio mesmo poder compartilhar alguma coisa aí com esses jovens e que eles possam receber aí da melhor forma. Muito obrigado, seja bem-vindo. E também ela tem um currículo poderoso, ó. Ela é formada em psicologia, com 15 anos de carreira, na área de pessoas, já trabalhou em diversas empresas, multinacional, né, no segmento jurídico, publicitário, foi consultora autônoma e agora atua em uma fintech, focada em, olha só, galera, focada em contratar e acompanhar o desenvolvimento das pessoas e carreira dos profissionais das empresas pelos quais aqui ela passou. E ela segue hoje, né, estudando com vários certificados em ferramentas de avaliação corporal e desenvolvimento humano. Com vocês, Lilian Coutinho. Uau. Aí, prazer. Agora eu fiquei até sem graça aqui, ó, de falar alguma coisa. Eu estudei, dei uma rodada aí no mercado, né? Obrigada, pastor, pela oportunidade. Bem. Boa noite, Fadri, pessoal que está em casa. Muito bem. E ele também, a Lilian que já fez o... Já apresentou, né? Ele que é sócio, diretor, CEO da Belv Engenharia, formado em engenharia elétrica e com 20 anos de experiência na área de instalações eletromecânicas, Adriano Benini. Muito bem, Adri. Boa noite, pastor. Obrigado. Como o Fabrício colocou, é um privilégio estar aqui essa noite, né? Você amenizou aí, são 25 anos, estão revelando a minha idade aí hoje, né? Nós estávamos compartilhando aqui, pessoal, que o Adriano, ele tá aqui, a conta não tá batendo, entendeu? Ele não, mas comecei bem cedo. Não vou revelar a minha idade essa noite, mas tomara que eu possa aí acrescentar um pouquinho aí na vida de cada um que está assistindo hoje, que o Espírito Santo me use aqui também, para a gente trazer uma porção aí profissional, espiritual aí, pessoal em casa. Muito bem. Eu queria começar aqui fazendo algumas perguntas aí para vocês, onde nós vamos explicar, falar, né, o que cada um faz. Fala um pouquinho você, Fabrício, começando. Não, vamos começar pelas mulheres, vai. Sim, a Lilian. Vamos lá, Lilian. Começando por você. Fala um pouquinho aí da sua formação, sua trajetória, né, você compartilhou comigo que você começou como uma estagiária e chegou até um cargo aí de gerente, né, de gerência, e compartilhe um pouquinho sobre como foi tudo isso. Claro. É isso, pastor. Eu entrei no mercado de trabalho quando eu estava no início da faculdade. Eu tinha esse desejo de trabalhar, né? Eu queria ter ali as minhas coisas. Então, já comecei a buscar, recebi ali uma indicação numa empresa para trabalhar já na área de RH. A minha área de formação é uma área meio difícil de você começar a atuar, porque é uma área muito técnica, né? É uma área de saúde. Então, a única área que se abria logo para estágio, para os estagiários, era essa área corporativa e organizacional. Não era minha primeira opção, meu maior desejo, e eu digo que a área me escolheu, né? Não fui eu que escolhi a área, porque depois de tanto tempo, hoje... Acabou acontecendo. Acabou acontecendo. Acabei entrando nessa empresa e peguei gosto, né? E fui ali tendo oportunidades e crescendo. No meio do caminho, Cristo me encontrou e aí ficou melhor ainda, porque, puxa, eu cheguei na igreja, eu tinha poucos anos de carreira, então posso dizer que boa parte do meu desenvolvimento e do meu crescimento foi através de Cristo, foi depois de Cristo ter me encontrado, e eu vejo o quanto isso fez diferença, pastor, assim, sabe, na minha vida, ter estado aqui, né, em parceria com os meus líderes e com o próprio Senhor, porque isso que eu acredito que me fez crescer, né? E sem que eu tivesse essa preocupação que muitas vezes o mundo tem, de eu quero crescer, eu quero promoção, eu quero. As coisas iam acontecendo porque o próprio Deus ia trazendo as oportunidades, né? Sim. Então eu ia dando os passos, ia cumprindo ali com aquilo, ia pondo em prática o que eu aprendia, né? Aqui dentro da igreja, eu pus em prática na minha carreira, dentro do meu ambiente de trabalho. E, naturalmente, as coisas aconteciam. Uau, muito legal. Muito bom. Fabrício, você que é um empreendedor aí, me conta um pouquinho. Você sempre teve esse sonho de ser um
o empreendedor? Como foi? Então, O que você faz pastor, aí? na Fala. verdade, não nasci empreendedor, né? Como todos, creio que começaram. Eu fiz estágio durante um tempo, né? Numa empresa. Por 9 anos eu trabalhei. Eu sou formado em hotelaria e eu trabalhei durante 9 anos numa empresa, num hotel, cuidava da área de alimentos e bebidas. E eu não tinha vontade, na verdade, de ser empresário, empreendedor. Eu queria seguir a carreira que eu tinha dentro dessa empresa e tudo mais. E ao longo dos anos, né, tendo experiência, me capacitando na minha área, aí sim veio o desejo de querer abrir um negócio, né, de poder ver outras pessoas tendo sucesso, e aí eu tive essa vontade. Mas não era um sonho inicial, né? Até por isso que eu gostava muito de trabalhar na minha área, né, que era em alimentação. Eu era gerente de alimentos e bebidas, mas eu comecei como um estagiário, carregando bandeja, era garçom, né, o meu primeiro estágio. E eu fiquei lá, e aí durante esses 9 anos eu fui crescendo em todas as áreas dentro do hotel. Eu fui recebendo capacitação, fui aprendendo, tendo experiência, até chegar um momento que eu falei, opa, eu acho que eu estou pronto para poder abrir um negócio. Mas E qual foi esse momento que você... foi quando eu já tinha 9 anos de carreira, eu vi uma oportunidade, eu falei, eu acho que está na hora de eu abrir um negócio, que era um restaurante, né, por quilo. Só que foi engraçado que, na época, eu estava procurando um negócio. Então, um amigo meu que estava fazendo gastronomia na época falou, Fabrício, você não quer abrir um negócio comigo? Eu falei, vamos, eu tenho meu trabalho. Você cozinhar, você sabe servir. Eu sei servir, você carrega a bandeja. Ele sabe cozinhar, então Fechou. fechou. E aí a gente começou a procurar em todo lugar. A gente foi para Alphaville, foi para fora de São Paulo procurar lugar para abrir. E eu me lembro que teve uma hora que a gente falou, vamos abrir uma cafeteria? Vamos. Em Alphaville, super longe. E aí falou, não, acho que não é isso aí, não. E a gente ficava nessa dúvida, sabe? Do que fazer, onde abrir. E eu me lembro que foi quando eu falei assim, eu tenho experiência suficiente, né? Eu tenho bagagem suficiente para poder abrir um negócio. E aí eu fui. Mas fui, talvez, não na hora certa. Porque eu não tinha os princípios de Deus, né? Eu não seguia a palavra. E aí, o final, né, foi... Deu ruim. Deu ruim. O final deu ruim. O final deu ruim. E, Adriano, nós estávamos aí conversando aí um pouquinho, né? E você comentou que a sua perspectiva, né, que existem vários caminhos para empreender, porque, afinal de contas, você também, né, empreendeu, né, bastante. Sim. E me fala um pouquinho aí sobre esses caminhos, sobre esses passos. Na verdade, hoje, pastor, a gente vê aí na mídia, a gente vê startups, né? Você vê o empreendedorismo famoso que está aí, acho que todos têm acesso ao digital, né? O YouTube, o iFood, né? Você tem um empreendedorismo aí individual, por exemplo, você tem aí o personal trainer, você tem aí um consultor de negócios, e o empreendedorismo que Deus acabou, né, abrindo as portas para mim foi o empreendedorismo de negócio, né? Ou seja, eu desempenhei uma carreira numa empresa que prestava um serviço para alguns segmentos econômicos do mercado. Então, quando você se propõe a ir para esse lado de negócio, né, você precisa se capacitar bem. Eu lembro que quando... Precisa construir uma carreira, né? Não simplesmente... Você precisa construir uma carreira, né? Eu vou contar um pouquinho aqui mais para frente, não é no seu tempo, né? Você precisa entender se você está maduro o suficiente. Né? E engraçado, trazendo um pouco para o presente, e logo quando eu já tomei a decisão, né, de abrir a empresa, eu assisti um vídeo sobre empreendedorismo. E eu acho legal que é como se fosse o MBA, quando eu estudei. Tudo aquilo que você tem contato, um conteúdo, quando você já vivenciou, ele não sai do seu cérebro nunca mais, você absorve aquele ensinamento. E esse vídeo sobre empreendedorismo, ele trazia ali 3 fatores para você poder empreender. O primeiro é o conhecimento. E conhecimento é algo que, assim, muitas vezes leva tempo para você adquirir. Né? Não adianta você, muitas vezes, fazer um curso e você ter o conhecimento ali só teórico.
você precisa realmente se permitir para que você ganhar essa experiência, ganhar essa maturidade, ganhar essa capacitação, né? E ir se equipando. Então, o primeiro fator que ele colocava ali era o conhecimento. O segundo fator que ele colocava ali é o networking. Muitas vezes, que nada mais é que o mercado. Então, você tem que ter uma rede de relacionamento. Então, a minha carreira me permitiu conhecer muitas pessoas do meio, né, que necessitavam comprar o serviço que eu estava propondo para o mercado. Então, o networking hoje, que é muita estratégia de marketing, em alguns outros tipos de negócio, ele é fundamental. Então, você pega, por exemplo, uma diarista. Ela é uma empreendedora individual. Se ela não tiver relacionamento, se ela não tiver network, se ela não tiver indicação, ela não vai conseguir prestar o serviço dela. E, em terceiro ponto, você montar, de fato, uma empresa. Uma empresa que agregue valor para essas pessoas que você conhece. E não só um valor financeiro, porque nem sempre você busca custo nas coisas, você busca, muitas vezes, qualidade, você busca benefício. Então, dentro dessa visão de empreendedorismo, todo mundo pode empreender. Você só tem que, né, saber os caminhos que você vai percorrer e, de fato, o tempo que você precisa percorrer para esse caminho para você se capacitar. E conta um pouquinho para nós como foi a sua trajetória, já aproveitando que você está falando, como você se preparou para esse desafio, como foi essa construção dessa carreira toda. Como eu coloquei, eu tive que adquirir um bom conhecimento e foi graças à minha carreira, né? Então, Deus permitiu que eu tivesse uma carreira. Eu passei, antes de abrir a minha empresa, eu passei por 2 empregos, né? Eu tive 2 trabalhos. E a minha carreira, antes de falar um pouquinho dela, eu vou falar sobre mim um pouquinho, assim, né, como pessoa. Acho que isso é importante. Eu sempre busquei estar entre o grupo de pessoas que queria algo melhor. Então, assim, seja dentro da sala de aula, seja dentro do meu... Você é a média das pessoas que você anda, né? Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Eu concordo com você, Lilian. Assim, você é a média das pessoas que você anda. Eu falo assim, muitas vezes você não precisa escolher ser o melhor, mas querer estar entre os melhores. Eu tenho isso, sempre tive isso dentro de mim, né? Vocação pela excelência, sempre fui uma pessoa determinada. Então, quando me proponho fazer alguma coisa, vou estudar. Meu primeiro curso que eu fiz, técnico, foi de eletricista de manutenção na escola do Senai, que já vou dar um pontapé aqui para a história da minha carreira. Então, assim, eu me propus a fazer esse curso e não era o que eu ia fazer, né? Também eu venho daquela época que o tio passava em casa, o amigo do pai passava em casa, estuda isso que eu vou arrumar seu primeiro emprego. E aconteceu isso comigo. Só que aí o terceiro ponto é assim, eu sou um entusiasta. Eu começo a amar as coisas e a gostar daquilo que eu faço. Então, eu comecei a gostar dessa área, comecei a fazer esse curso no Senai, e teve uma empresa, uma metalúrgica aqui da região do ABC, que ela foi no Senai que eu estudava, buscar 3 pessoas, e eu fui um dos 3 indicados. Eu não tinha empresa na época. Com quantos anos, Adriano, você tinha? Eu tinha 15 anos. 15 anos. E aí, por essa busca da excelência, por querer estar entre os melhores, eu estava ali junto com esse grupo, né? E acabei passando nessa entrevista de emprego. Isso foi em fevereiro de 96, né? Foi meu primeiro emprego, e eu tive a oportunidade de ser aprendiz lá no Senai, né? Pude desempenhar. E a minha carreira iniciou lá. Depois disso, eu fui para uma outra empresa que me conheceu lá e trabalhei por 16 anos. E foi nessa empresa que, de fato, eu desenvolvi toda uma carreira, onde, primeiro, né? Toda vez que você começa uma carreira, eu acho que em qualquer área, você tem um sonho de querer ser o melhor técnico, né? E eu tinha o sonho de ser o melhor técnico. E depois eu comecei assim, ver que eu tinha uma certa vocação para lidar com as pessoas. E meus superiores também perceberam isso. Eles começaram a me dar a oportunidade nessa empresa de 16 anos de começar a galgar uma carreira de liderança. Então, eu passei por cargo de supervisão, passei por cargo de gerência, chegando até cargo de direção. Mas nunca foram só flores, tá? Então, assim, nunca foram só flores, né? Então, quem escuta assim você falando, não, nunca foram, foi tranquilo. Não foram só flores, foram 16 anos, né? Eu viajava pelo Brasil, estudava ao mesmo tempo, e só que aquilo, a gente estava comentando um pouquinho, relembrando ali a viagem que a gente fez para Israel, no processo ali de como se produz o azeite, né? Através da prensa ali das azeitonas. E quando Deus quer que você vire o melhor nas mãos dele,
ele também me prensou nessa minha carreira profissional. Ele queria que, de fato, tratar um pouco do meu coração, tratar um pouco da minha personalidade. Foi a época que você se converteu também? Foi a época que eu me converti, porque eu iniciei aqui na Porta da Paz no ano de 2010. Aí esse processo de prensagem começou em 2011, enfindou em maio de 2014. E aí eu tomei a decisão, de fato, né, sobre uma direção de abandonar uma carreira de 16 anos. Né? Eu recomendo para que todos tenham uma carreira, mas como era uma carreira de muito tempo, era uma carreira que ela não refletia o propósito de Deus para a minha vida. Então, era de vez em quando Deus, em primeiro lugar, quase sempre a empresa, e quando sobrasse tempo, eu me dedicava para a minha família. E esse momento de prensa, né, foi até uma palavra do próprio púlpito, né, que a apóstola trouxe para você um dia. Exato. Foi marcante. Foi muito marcante, porque esses dias eu fiz uma célula de homens e eu trouxe sobre a decisão, né? A vida, na verdade, ela sempre tem bifurcações. E eu estava num momento de decisão porque eu não estava 100% feliz onde eu estava, poderia ter sucesso profissional, mas eu não me sentia pleno nas outras áreas. E aqui na Porta da Paz eu comecei a sentir que essas áreas precisavam ser também cultivadas, cuidadas. A minha área familiar, afinal de contas, eu tinha o sonho de ser pai, né? E nesse processo de decisão, que não foi em um dia, não foi em um mês, diria para você que foi em 3 anos. Demorou 3 anos, mas Deus me deu a direção e foi no tempo dele. Eu recebi uma promessa do púlpito, né, que se eu cuidasse primeiro do reino de Deus, todas as demais coisas, até me arrepia quando eu lembro dessa promessa, Mateus 6,33, todas as demais coisas seriam acrescentadas na minha vida. Então, naquele momento, eu lembro que eu estava ali muito entusiasmado aquela semana, né? Afinal de contas, Deus sempre fala conosco nas orações, mas quando vem do púlpito, né, é algo que é especial, né? É comigo mesmo, né? Não sei se você lembra, mas eu te procurei, nós fomos tomar um café, peguei outro amigo, falei, meu Deus falou comigo essa semana. Sim. E ali começou todo um processo de transformação, graças a Deus na minha vida. Graças a Deus pela vida dessa empresa também, que me acolheu durante 16 anos, onde eu pude provar de todo esse conhecimento, e aí eu tomei a decisão de montar a Belve, na verdade, fazer com que a Belve se tornasse realmente uma empresa e proporcionasse emprego para outras pessoas. O propósito da Belve era gerir bem-estar, não só para nós que estávamos fundando ali, mas também para os nossos colaboradores que fariam parte dessa empresa. Hoje a Belve tem quantos funcionários? Hoje a Belve está em torno de 500 funcionários, pastor. 500 legal. Funcionários. Que bom, muito bem. Pastor, já queria até aqui abrir um parênteses, né? Sim. Eu estava aqui ouvindo o Adriano falar e o Fá também, e me impressiona ouvir que tão jovens eles já estavam pensando no seu futuro, não é? Então o Fabrício disse que com 9 anos já pensava, não é, Fá, em negócio, no que poderia abrir. Adriano com 15 anos já estava trabalhando. Então, para essa galera que está em casa, né, planejar já deveria ter começado lá atrás. Né? Então já começa a olhar, já começa a pensar. Eu fiquei pensando, enquanto alguns jogavam videogame, vocês já estavam lá construindo o futuro de vocês, não é? Nada contra jogar videogame, galera, mas... Não, exatamente. Eu me lembro de uma palavra que nós recebemos lá na Colômbia também, que era sobre você ter vista ou visão. Né? A conclusão dessa palavra, a vista é aquilo que os seus olhos carnais enxergam, e a visão é quando você se permite enxergar de forma espiritual. A nossa carreira não é diferente. A gente estava discutindo aqui um pouco antes aqui sobre sorte. Né? Todo mundo fala assim, e aí, você tem sorte? Né? E sorte, na verdade, segundo um professor meu, é uma fórmula bem simples, é uma somatória. Né? É a somatória de você estar capacitado, você ter a competência e você mais a oportunidade. Então, quando a oportunidade bate na sua porta, se você tiver ali com a competência e capacitado, certamente você vai ter. Vão dizer para você, nossa, você teve sorte. Teve né? sorte. Se você tiver uma visão também, né, Adria? Acho que a visão, quando Deus coloca uma visão específica para você, eu creio que isso faz mudar toda a situação, toda a circunstância. Né? E é tão lindo, porque todo mundo tem talento, né, pastor? Sim. Talento é um negócio democrático. Talento é aquilo que você faz de forma natural.
Todo mundo tem. Né? Você precisa só identificar. Então, acho que não é para o Adriano, não é para mim, não é para você, não é para o Fá, é para todo mundo. Eu acho que a questão aqui é onde você é bom, qual é o seu talento. Não é? E aproveitando também que a Lilian está falando, como para a galera que está assistindo, como fazer para entrar no mercado de trabalho? O que essa pessoa precisa buscar, se preparar? Né? O que é necessário, quais são os pontos aí necessários para começar? Porque às vezes o cara tá lá perdido, fala, meu, nem sei o que fazer, nem sei qual é o meu talento, porque acontece muito. A pessoa tá lá em casa, né, tá tentando aí mandar os currículos aí, enfim, né, vamos falar de currículo daqui a pouco, sim. Mas como o que fazer? Nem sei qual que é o meu talento, então legal, eu acho que para ser bem prática, né, e tentar ajudar um pouco o pessoal que está em casa, eu te diria, você poderia começar fazendo uma lista, não é das suas habilidades, do que é forte em você, o que você gosta de fazer, né? De repente respondendo uma pergunta, o que você faria até de graça, porque é algo que só fazer aquela atividade já te dá prazer. Depois você começa então a listar o que você é bom, quais são suas habilidades. Se você empacar, né, não conseguir seguir ali, pus 5 habilidades e não consigo mais seguir. Puxa, todo mundo tem um amigo, um pai, uma mãe, sei lá, namorado, vizinho. E fazer essa lição de casa já é um treino para fazer o seu próprio currículo, já né? Porque você já começa... Para entrevista também, né? Para uma entrevista. Exato. Né? Vão te perguntar. Com certeza. É uma das perguntas que mais fazem e normalmente as pessoas dão uma travada, né? Exato, porque é difícil falar da gente, né? Então eu acho que esse é um excelente exercício para você se conhecer melhor, para você saber onde você é bom. E não tem aqui, né? A gente às vezes fica, mas vou falar o que eu sou bom. Não fica parecendo uma coisa meio prepotente, né? Meio sei lá. Não fica. Eu acho que a gente está falando de habilidade, de talento. E você tem que dizer aquilo que você é bom. Se você não tem experiência, que eu acho que boa parte aí, de repente, está passando por isso, eu sugiro, né, eu recomendaria que os jovens fizessem trabalhos voluntários. Então, tentasse ter algum tipo de experiência. Então, tá bom, eu não estou conseguindo, o mercado de trabalho às vezes é cruel, pastor. De verdade, eu trabalho com isso e muitas vezes eu paro e falo, puxa vida, você pede experiência, mas você não dá oportunidade para que eles tenham experiência. Então é cruel, né? Porque você fala, puxa, e aí, como eu vou ter experiência se ninguém nunca me der uma oportunidade? Sim. Então eu sugiro que, de repente, essas pessoas busquem aí oportunidades. Tem sites, até tem um site que chama 99 Freelas. Aí, pessoal, anota aí em casa. 99 Freelas. Ele funciona meio como um Get Ninjas, que também é uma outra plataforma, onde você pode se cadastrar e você se disponibiliza para fazer trabalho voluntário. Desde fazer uma planilha, responder mídias sociais. Então, é uma plataforma que une demanda, né, oferta e procura. Então, o profissional com o trabalho. E se você colocar lá que você está fazendo voluntário, vai chover de gente querendo te chamar para fazer alguma atividade. Tá aí o começo do seu currículo. Porque é um trabalho. Né? Você não ganhou, mas é um trabalho, é uma experiência. Uma experiência. Então, eu começaria por aí. Ô, Lilian, uma pergunta, por exemplo, e as pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de identificar essas habilidades, né? A aptidão dela? Qual é o que você orientaria, né? Conhecendo aqui a Porta da Paz, conhecendo também o lado profissional da coisa, qual que é uma direção que você daria para uma pessoa saber de fato qual é essa aptidão que ela tem, essa habilidade mais forte? Tem um exercício que eu gosto muito, Dri, que a gente chama no mercado de trabalho dos 5 porquês. Então, você vai pensar em alguma coisa, então, sei lá, pense em alguma atividade que, de repente, te parece interessante executar. Né? Então, eu acho que seria legal eu ser um engenheiro. Por que eu seria um engenheiro? Se você passar de 5 respostas de porquê, de fato isso é algo que está dentro de você. Porque normalmente, se isso não tiver enraizado, se você não tiver habilidade, no segundo, terceiro porquê, você já vai falar, quer saber? Não quero. Não é isso para mim, não. Perfeito. Né? Então, eu acho que esse é um exercício bacana. Legal. Então, você tem que... Por quê? Mas por que eu quero? E conforme você vai descendo nos porquês, você vai entrando na essência do teu interesse. Isso pode ajudar. Legal, muito bom. Legal. Isso também falando um pouquinho com o Fabrício, né, você estava compartilhando quando você acabou desistindo, né? Fala um pouquinho, você desistiu dessa primeira experiência e como surgiu a
A seguinte. Essa outra. Então, pastor, eu acabei desistindo, né? Como eu falei, era um restaurante por quilo com um amigo, sócio. E aí a gente acabou desistindo porque não estava tendo resultado do que a gente estava esperando. Eu estava trabalhando o triplo, então eu trabalhava no meu emprego CLT, né? Como gerente, saía de lá, ia para o restaurante, já estava fechado, né? Porque eu só trabalhava almoço, para fazer conta, fechar a caixa, pagar boleto e tudo mais. E o meu amigo ele já tinha ido embora porque ele já estava na operação durante o dia. E aí eu me vi olhando e falei, mas, poxa, eu estou trabalhando triplo, né? Porque eu tenho que dar conta de tudo, né? E eu não estou tirando nada. Né? Eu estou, na verdade, colocando o que eu estou ganhando no outro para trabalhar, estou pagando para trabalhar. E aí a gente acabou desistindo, foi num período que estava uma crise, assim, começando uma crise no mercado. Eu creio que se eu tivesse um entendimento, talvez essa crise não seria um dos fatores para eu fechar. E aí eu acabei vendendo os equipamentos. Eu até me lembro que foi uma decisão assim, de que teve um momento que eu queria culpar o meu amigo de que o negócio não estava dando certo. E aí eu, numa reflexão, né, eu parei para pensar e falei, não posso fazer isso. Eu não vou desistir da minha amizade, né, por causa de um negócio. E aí a gente acabou vendendo os equipamentos, perdemos uma grana, tal. Uhum. E aí eu falei para a Nádia, né, que na época era minha namorada, eu falei, eu nunca mais quero ser dono de nada. Eu vou continuar no meu emprego e eu vou estar feliz assim. Só que foi engraçado, porque nesse momento eu fui demitido. Uau. Eu fui demitido e aí quando eu olhei... Era a prensa do Adriano, passou para você. Passou para mim, alguns anos depois. E aí eu falei, puxa, e agora? Eu não tenho mais esse restaurante, eu não tenho mais o emprego, que era a minha segurança. E como o Adriano falou antes, né, que eu colocava o meu emprego acima de tudo, sabe? Eu idolatrava muito. Eu gostava muito. E eu não entendia porque eu fui mandado embora. Eu falei, estou tanto tempo. Eu era gerente da rede de hotéis inteiro. E eu falei, fiquei indignado, pastor. Eu fiquei com uma mágoa com o dono assim absurda. Eu só liberei disso no dia do encontro. Foi muito engraçado. Porque naquele dia lá eu me lembro que eu pedi perdão e liberei perdão pro dono do hotel. Sim. E foi muito engraçado porque aí depois... eu quebrei, fiquei sem emprego durante uns 4 meses. E eu falava para minha mãe, né, morava com meus pais, e falei, não sei o que fazer agora. Aí minha mãe, vê aí o que tem e aceita. Falei, não posso. Não posso aceitar menos do que eu ganhava antes. Tinha um ego, né? E aí foi no momento que me chamaram para trabalhar num restaurante, mas como gerente de restaurante. Então eu já estava muito abaixo do que eu já tinha alcançado. Até então. Exato. Opa, até o celular quer falar. É a Siri. E aí eu aceitei, acabei aceitando, ganhando metade do que eu ganhava, mas eu falei, vou trabalhar, eu preciso trabalhar. Eu já estava ficando meio, sabe, com medo, né, insônia. E aí, nesse restaurante, eu consegui crescer até ser administrador e aí mudar a visão, né, para começar alguns negócios. Então, eu estava dentro desse restaurante e já estava abrindo outros negócios em paralelo. Você estava no lugar certo, na hora certa e já estava capacitado também para E mais do que isso, sabia o que queria fazer, né? Porque uma outra armadilha muito grande, pastor, aceita qualquer coisa. Não aceite qualquer coisa. Saiba o que você quer fazer. Se planeje, pesquise, vá atrás de ler a respeito da empresa, né? Porque fazer qualquer coisa, como você faria qualquer coisa? Com que ânimo? Com que motivação? E aí a gente não permanece. Você não consegue ter um caminho longo dentro de um lugar assim, porque não é aquilo que te brilha os olhos, né? Então é importante você saber por que você sabia na hora que você estava no dia certo, no lugar certo. Foi mais fácil, e foi engraçado, porque eu me lembro que, para tomar essa decisão de ir para esse restaurante ser um gerente, que era muito menos do que eu já tinha alcançado,
eu orei a Deus. Eu estava no começo aqui da igreja, conhecendo, estava na universidade. Um novo convertido, estava na Universidade da Vida. E eu orei, eu pedi para Deus e eu falei, eu preciso de uma direção. Eu não sei se isso é o correto. Ainda tinha aquele ego, né, aquela coisa. E aí Deus falou, aceita e vai. E eu me lembro que eu fui, né, meio emburrado, com medo, talvez, de não conseguir crescer, de prosperar. E foi muito engraçado, porque ao longo desse ano de 2017, eu pude crescer profissionalmente, mesmo dentro do restaurante. Então, eu entrei como gerente, só que eu fiz uma parceria tão grande com um dos donos, que, na verdade, era o cara que tinha grana e que tinha manuseio, tinha experiência no mercado. E aí eu fui crescendo junto com ele. Então, as oportunidades foram aparecendo. E fala um pouquinho daquela, quando você foi comprar camarão, que é quando... Então, dessa história aí. Nesse período que eu estava já nesse restaurante, eu falei, a gente precisa, né, eu e o dono desse restaurante chegou e falou, Fá, a gente precisa abrir outras coisas, né? Eu gosto muito de você e eu vejo aqui algumas oportunidades. Então, vamos pensar, né, o que a gente pode fazer. E eu me lembro que teve uma época que a gente via que os bares e os restaurantes da região, né, do Itaim, dos Jardins, compravam muito camarão e hortifruti. Só que eles reclamavam sempre de produto. E eu falei, vamos abrir isso aqui, vamos abrir uma distribuidora de hortifruti, de camarão, de frutos do mar, peixe. E aí eu fui. Só que como que vai? Vai você, na madrugada, comprar camarão no Ceasa, né? A gente tinha uma Kombi, super velho. Pegou a Kombi, eu ia, carregava caixas de camarão na madrugada, escorria água e tudo mais. Chegava cheirando camarão em casa. Chegava cheirando camarão dentro do carro, depois voltava para casa 4 da manhã, 5 da manhã. Morava com os pais ainda, pelo menos? Morava com os pais, graças a Deus. Graças a Deus, não precisava lavar a roupa. Mas aí, e aí depois eu fui incluindo os hortifrutis, mas também ia no Ceasa. Então, eu ia no Ceasa de ponta a ponta, fazer seleção, escolher produto. E aí depois voltava para o restaurante onde eu trabalhava, fazer a separação e distribuir para os outros lugares. E foi nesse momento que teve a ideia do delivery. E aí, nesse momento, a gente olhou e falou, puxa, a gente é bom, né? Acho que a gente é bom aqui em abrir empresa, né? E aí, num jantar que eu estava com ele, lá no restaurante, a gente falou, por que a gente não abre um sushi vendendo a peça a R$1? Num jantar, assim, conversando. Que nem que a gente está conversando aqui hoje. E aí eu peguei o computador e comecei a fazer conta. Eu falei, nossa, dá para abrir? Vamos abrir. E aí foi que a gente... Para quem não sabe, né, não sabe ainda, é uma das operações do Fabrício, que é o Sushi 1. Né? Então, foi revolucionário, na verdade, na época. Porque... as pessoas não vendiam sushi. Eu fiquei sabendo que vocês acabaram com o estoque de motoqueiros do Rap, é isso? É verdade? Que a rua onde vocês estavam lá... A rua ficava parada, assim. Foi um boom, na verdade, em 2017, graças a Deus. Foi num período que eu já estava muito bem firmado na Porta da Paz. Que legal. Né? Então, eu vi que Deus foi acrescentando oportunidades, mas aí... no momento certo, na direção correta, eu sendo capacitado dia a dia através do poder do Espírito Santo. Por isso que o que nós estávamos falando aqui, né? Por mais que você seja um empreendedor, um visionário, tenha uma ideia, é importante você ter a carreira, né? Então, paralelo, você vai trabalhando junto, porque às vezes o pessoal pensa isso. Não, vou ter uma ideia... vou abrir meu negócio, vou ficar milionário amanhã, acabou, que eu tive pronto, e ponto final. Os anos anteriores. Que aí é onde acontece, né? O pessoal quebra a cara. Tem um caminho, né, pastor, assim, a ser construído, acho que de experiência, né? Então, o Rufá dizendo aqui, pegava ele, a Kombi, ia. No final, é assim, mesmo uma carreira dentro de uma empresa, né? Tem ali uma trajetória. Então, é importante você saber onde você quer chegar, para você poder direcionar os seus passos, mas tem os passos.
né? Você vai ter que crescer, vai ter que passar por coisas de repente para aprender, porque lá na frente você vai ter que tomar decisões que se você não teve a vivência, a experiência, como que você decide? Como é que você faz, né? A importância do foco, do objetivo, aonde você quer chegar. Estava, né, compartilhando com vocês um pouquinho aqui sobre a história de Neemias, que fala muito sobre isso. Neemias foi um tremendo empreendedor, porque ele teve uma visão, teve uma ideia, foi até o rei, né, conseguiu que o rei ali se comprometesse com ele, com aquela para a construção ali dos muros e tal. Mas ao mesmo tempo que ele teve essa visão, ao mesmo tempo que ele envolveu todo o povo para a construção, os inimigos estavam também só maquiando, pensando o que eles poderiam fazer para contra-atacar. E aí, então, o que eles fizeram? Eles se infiltraram, começaram ali, né, se tornaram ali amigos do povo de Deus. E aí, quando eles começaram a construção, é onde que eles apunhalaram pelas costas, né, que nós estávamos até compartilhando que o mundo corporativo é exatamente isso. Mas a persistência, né, daquela fragilidade, do fracasso, talvez, né, onde eles tiraram forças para chegar no objetivo, talvez respondendo as perguntas do porquê. Não, mas esse é o sonho, esse é o que Deus tem para mim, esse é o propósito, porque todo negócio, todo empreendimento, tudo aquilo que nós fazemos, né? Claro que um dos objetivos, claro, é ganhar dinheiro, como nós já mencionamos. Mas eu acho que antes do ganhar dinheiro, acho que vem a questão do porquê, do legado que eu vou deixar. Né? Então, o propósito, né? O propósito, que eu acho que é o fundamental, né, para aquele seu talento, para aquele dom que Deus te deu. E torna tudo, né, mais fácil. E torna, né, tudo tudo mais fácil. E é isso que às vezes a galera acaba não pensando. Porque eles pensam, vou fazer uma coisa, quero ganhar dinheiro, quero, enfim, ser o dono, agora eu sou dono, né, quero ser dono. Então é aquilo, eles vão, pegam um dinheirinho aqui, fazem um empréstimo ali, pede emprestado ali e vão abrir, mas sem conhecimento, sem estratégia, sem planejamento. Sem fazer contas. Sem fazer contas. E aí, 3 meses já não dá errado. Então, é muito legal esse. Tem um pouco a ver, pastor, o que você está colocando aí do propósito, que nem quando a Lilian fala para a pessoa entender a vocação dela, dos 5 porquês, é justamente para ela tentar entender esse propósito, essa paixão. Porque muitas vezes, se você for colocar um alvo na sua carreira ou no seu negócio só por uma questão financeira, certamente você vai fracassar. Eu acredito que a questão financeira ela tem que ser uma consequência. Consequência. De um trabalho que você desempenha com amor, com paixão, com determinação, né, que está enraizado dentro de você. Ela falou 5 porquês, você está trazendo a história de Neemias, justamente é isso. Né? Assim, tem que ter um propósito maior. Né? A questão Imagina, né? Quantas vezes Neemias não deve ter pensado em desistir, né? Tudo caindo ali, todo mundo apunhalando pelas costas, mas talvez saber qual era o propósito, né, que tinha levado ele ali. E assim é com a gente também no dia a dia, né? Na nossa vida, não só no trabalho. E a hora que você para, respira e diz, mas por que eu tô aqui? E você se lembra, então você respira fundo, né, Edri? Exatamente. E você pega hoje assim, nós estamos aqui podendo trazer um pouco das nossas experiências de carreira, de negócio. Eu vou te dar um exemplo no meu caso. Se eu fosse professor de inglês, eu não estaria aqui. Porque é algo que eu não tenho uma aptidão, eu não tenho uma paixão. Eu pararia no primeiro porquê ou no segundo. Mas por que você vai ser professor de inglês? Se você tem influência, não. Então, assim, eu pararia aí. Certamente, assim, a vida vai te levando, Deus, né, por vários motivos, Ele vai te colocando no lugar que Ele quer que você esteja. E hoje eu faço aquilo que eu amo, graças a Deus. Não que não tenha momentos, né, que você não gosta do que você faz. Mas, assim, que seja 5% das atividades do seu dia, que os 95% que você de fato tenha paixão e amor por aquilo que você faz. Até fazendo já uma propaganda aqui do nosso próximo XGym, que vai acontecer no dia 31, no último final de semana desse mês, nós vamos falar exatamente sobre isso. Esse é o ponto. Porque nós vamos conversar com pessoas que descobriram seus talentos aqui dentro da igreja e fizeram desses talentos o que é a sua profissão. E hoje são pessoas super
bem resolvidas financeiramente, profissionalmente, né? Então nós vamos falar exatamente dessa paixão que iniciaram porque não sabiam o que fazer e através dos serviços que nós prestamos aqui de forma voluntária dentro da igreja, descobriram os seus talentos e ali então começou a buscar, né, um aperfeiçoamento, se capacitaram para chegar aonde chegaram. E é muito legal. Lilian, se você pudesse então contar aí passo a passo de um processo seletivo, né, para um candidato e dar algumas dicas para uma entrevista, quais seriam essas dicas aí? Legal. A famosa entrevista, né, gente? Acho que A essa entrevista é o poderosa. Oh, meu Deus, todo mundo fica ali apreensivo com esse momento. Eu tenho um jeito de olhar a entrevista que eu acho um pouco peculiar, assim. É diferente, talvez. Eu não encaro ali como um teste. Eu acho que isso é importante, né? Quando a gente vai para uma entrevista pensando, eu estou sendo testado, eu preciso do emprego, você não vai rolar, não vai fluir. Né? Eu acho que a gente precisa entender que a entrevista é um bate-papo, como a gente está fazendo aqui, né? Então, assim, eu vou contar da minha história, a minha experiência. O que eu sei, o que eu não sei, eu não sei. Não mintam em entrevista, pessoal. Essa é boa. E depois descobrem, Lili. Não, depois não. É engraçado porque... Inglês fluente, sim! O currículo é maravilhoso, estudou na Europa, e chega lá, você pergunta e a pessoa não consegue desenvolver o assunto. Isso é importante, os recrutadores só fazem isso, eles são treinados para ver se você realmente está falando a verdade ou não. Então não faça isso porque é chato. E se você for bem, né, na sua história e não for verdade, você também não vai sustentar o emprego. Você vai entrar e aí eles vão dizer, e aí, cadê aquela formação? Cadê o inglês? Eles vão começar a te dar atividades dentro daquilo que você disse que você sabia, né? E aí você não vai conseguir entregar, então é feio, né? Fica chato. Então não mintam, falem a verdade. E é muito mais legal, eu como recrutador, eu gosto muito quando a pessoa me diz, não sei, mas tenho maior disponibilidade, interesse, eu vou aprender. Então é uma necessidade, eu quero essa vaga e eu vou dar o meu melhor para isso. E às vezes é possível o cargo, a empresa, flexibilizar e dizer, legal, então eu flexibilizo do meu lado e espero você desenvolver para a gente chegar junto naquele lugar. Então, acontece, né? Então, é melhor falar a verdade, porque numa dessas você pode conseguir o emprego, você pode conseguir a vaga. E qual o maior erro que as pessoas cometem em uma entrevista, assim? Maior erro? Puxa, eu acho que tem alguns. Maior gafe. Chegar lá e falar, perdeu. Ai, gente, pra mim é se atrasar e fazer de conta que não aconteceu nada, sabe assim? Cheguei lá e tô Cara aqui. de paisagem. Cara de paisagem. Imprevistos acontecem, a gente mora numa cidade grande, trânsito, né? Avisa, manda uma mensagem, liga na empresa, diz, olha, caiu o mundo, choveu, tô aqui, mas tô a caminho. E quando chega lá, peça desculpa, porque tem uma pessoa te esperando. Mas o camarada tá desempregado. Aí chega uma oportunidade de uma entrevista. Tem que sair 5 horas da manhã de casa. Exato, não também dá tem pra, isso, né? Não dá pra calcular, né? Se antecipe, né? Essa é a melhor dica. Se antecipe, chegue antes. É melhor chegar antes e tomar um café nas redondezas da empresa. E acontece aqueles casos que as pessoas chegam e não sabem nem o que está acontecendo, qual a empresa que é. Sim, sim. Muito, muito. Esse é o famoso, eu digo que são os atiradores de elite, né? Que eles saem mandando currículo para todas as vagas, nem leem. Então, eu tenho candidatos, às vezes você abre uma vaga ali, eu trabalho numa fintech, mercado financeiro, então vocês imaginem as vagas que tem, então analista de crédito e tal, e eu recebo currículo de zelador de prédio. Aí você fala, gente, a pessoa não leu. Ele não lê, nenhum problema, super bacana que ele tenha uma experiência de trabalho, mas ele não leu o que eu escrevi na vaga. E isso é muito ruim, porque você queima um cartucho. Eu tive uma vez que eu fiquei curiosa e tinha um rapaz que mandava currículo para todas as vagas que eu abria. Né? Eu costumo trabalhar... Eu queria conhecer esse camarada. E aí eu falei, gente, não é possível esse cara, ele deve ser muito bom, né? Porque se ele acha que ele tem habilidade do RH administrativo, recepção, até vaga de gerência, ele tinha mandado currículo. E aí eu marquei a entrevista com ele, né? E aí cheguei lá, eu fiz assim para ele, não, eu queria te conhecer, porque eu reparei que você manda currículo para todas as vagas, né? E eu fiquei curiosa. Ele falou, então, é porque essa é a minha estratégia, é para chamar a sua atenção. E deu certo, né? A conversa terminou ali.
eu disse, puxa, você Não deu, podia... né? Não deu. Eu falei, Não você deu. podia ter otimizado melhor aí seu perfil e olhado, não tem nada a ver essa vaga com você, né? Então, assim, é legal a gente ir para, acho que voltando aqui, né, para concluir, ir para essa entrevista como um bate-papo, ser sincero, ter uma tranquilidade. Eu costumo dizer assim, não force. Né? Não force a barra para você conseguir algo que, de repente, não tem a ver com você. Se a tua experiência não é o que a empresa está buscando, então não é para você. Vai ter uma empresa, vai ter um lugar que vai combinar com os teus valores, a tua cultura, né? Às vezes a gente acaba aceitando coisas e depois você passa o resto da tua vida sofrendo, porque fere a tua crença, fere os teus valores, é um ambiente tóxico, né? E que não tinha nada a ver com você e você já sabia desde o começo. Então, a entrevista é um lugar legal para identificar. Por isso é importante conhecer a empresa, né? Como você Exato, havia pastor. mencionado, né? Acho que essa também é uma outra dica, assim, pesquise sobre a empresa, né? É super importante. Eu, quando entrevisto a pessoa, eu digo o que... E eu, né, isso são, acho que, um pouco das técnicas de entrevista. Eu nunca digo o que a pessoa vai fazer. Eu pergunto, o que você acha que você vai fazer aqui? E aí eu vou tentar entender, né? Se a pessoa falar qualquer groselha, você já sabe que ela não sabe o que ela está fazendo ali, né? E isso são... A entrevista é um lugar que você recebe muitas candidaturas. Então, pequenos detalhes fazem muita diferença, né? Cuidado com a comunicação. Não fale errado, gente, treina antes em casa. Mas não fale gíria, não fale errado. Se pedirem para você escrever algo, seja cuidadoso com a tua escrita, porque comunicação é muito importante e eu percebo que cada vez mais a gente tem descuidado disso. Porque a gente tem o corretor do celular, a gente usa no WhatsApp aí as palavras abreviadas e isso condiciona a gente a se comunicar dessa maneira numa entrevista também. Uau, muito bom. Ô Lilian, você fez um comentário, só aprofundando um pouco, sobre cultura e propósito de empresa. Eu acho que isso é extremamente relevante, porque sei, né, de alguns casos, por exemplo, de empresas que cria o ambiente competitivo e a competição nem sempre ela é ruim, ela pode ser sadia, mas é uma competição que os colaboradores acabam pisando um no outro. Então, assim, eu creio que essa parte é fundamental, a pessoa ver de fato se a cultura, o clima organizacional dessa empresa dá aderência para os princípios e valores que ela escolheu para a vida dela. Porque certamente se ela for lá, pode ser uma empresa multinacional, uma grande empresa brasileira, mas se não tiver essa compatibilização de princípios e valores e cultura, certamente ela vai se frustrar e ela vai acabar saindo desse emprego ou o emprego vai sair com ela. É isso. E eu sempre digo, né? Se você não conseguir, pelos meios aí de internet, o site da empresa, o LinkedIn, se você não conseguir identificar a cultura, tente conversar com alguém que trabalha ou trabalhou nesse lugar. Perfeito. Chegou para a entrevista, se é uma entrevista presencial, preste atenção. É curioso porque... as pessoas vão para uma entrevista como se elas fossem um produto no mercado, não é? E eu sempre digo, é uma via de mão dupla. A empresa está te escolhendo, mas você também tem que escolher a empresa. Então, você também tem que observar. Eu costumo, às vezes, ir em empresas, já fiz algumas entrevistas, e eu fico olhando a recepcionista para ver se ela parece estar feliz naquele lugar. Eu fico tentando olhar as reuniões que estão acontecendo ao meu redor, para ver o clima daquele ambiente, para ver se eu quero estar ali. Porque se for algo que não tem a ver comigo, eu também não quero, né? E nós que temos o Senhor, a gente também precisa descansar, né? Às vezes a gente entra nessa pilha e nesse desespero e a gente sabe que Deus tem o melhor pra gente. Então, se houver um não, é porque, de fato, Ele está te livrando de alguma coisa. Eu acredito muito nisso. É isso aí. Legal. E, Adriano, qual o conselho que você daria aí para quem quer ter aí uma carreira de sucesso? Pastor, assim, diria para você que seria um papo longo, né? Mas simplificando. Vou separar aqui alguns pontos aí, eu acredito que sirva para quem está iniciando ou para quem já está aí na sua carreira, pegando muito como base a minha carreira, né? E o que Deus também fez um pouco na minha vida. Como eu coloquei para vocês, assim, eu acho que a pessoa primeiro ela tem que se motivar à excelência. Eu coloquei aqui a história que eu fui escolhido meio a um colégio
porque eu fazia parte das pessoas que buscavam essa excelência. Então, eu acho que as pessoas têm que criar esse hábito de buscar excelência, sabe? Tentar fazer o seu melhor como se fosse a única vez que ela estivesse fazendo aquilo. Seja o trabalho da escola, seja ali uma atividade para sua mãe, para o seu pai, seja uma atividade para a igreja. Eu acho que as pessoas têm que buscar excelência. Um segundo conselho que eu dou é para as pessoas se determinar e ser entusiasta. Você falou de Neemias e você usou a palavra aí ele persistiu. A determinação nada mais é que a persistência. Você tem que se determinar a alcançar o que você se propõe a fazer, né? Então, assim, eu percebo que as pessoas, muitas vezes, elas desistem no meio do caminho. Então, você persistir, né? Você ali perseverar naquilo que você fez, você ter fé, né? Então, e pensar positivo, né? Todos nós gostamos de se relacionar com pessoas agradáveis, positivas. Um entusiasta é uma pessoa agradável. E quando você é entusiasta, as portas se abrem para você. As pessoas te recebem, né? O terceiro ponto, a gente estava discutindo um pouco aqui sobre capacitar. Eu acho que as pessoas têm que se capacitar. Então, assim, a partir do momento que você respondeu lá os 5 porquês que a Lilian colocou aqui, você tem que buscar se capacitar em cima daquilo. Eu trouxe o exemplo aqui da visão, né? A gente ter a visão, como o Fabrício colocou, eu trago o exemplo da capacitação destino. Ali nós estamos nos capacitando espiritualmente. Para quê? Ter uma visão espiritual e um discernimento do que é bom ou ruim para a nossa vida. A nossa carreira é a mesma coisa. A partir do momento que você se capacita em alguma coisa, você começa a ter uma visão. E aí você vai começar a enxergar mais as oportunidades que vão aparecer para você. Em terceiro ponto, né, fazendo aqui já um paralelo da célula que eu fiz hoje, mas eu acho que isso é importante, foi falado aqui sobre medo. Você tem que romper os seus medos, né? E aí a gente traz o exemplo de Josué, né, que é um grande exemplo de romper o medo. Eu acho por quê? Porque o medo é a ferramenta que o inimigo tem para te afastar. Na verdade, o que o inimigo, né, o diabo quer é que você não seja próspero, que você realmente se sinta uma pessoa incompetente. Então, assim, você tem que romper o seu medo, saber que Deus está junto com você. E como que você rompe esse medo? Confiando no Senhor, tendo fé. E aí eu passo aqui para o quinto ponto, né? O quinto ponto é assim: tenha sucesso nas pequenas coisas. As grandes coisas é uma somatória, é um saco de pequenas coisas. Então não mira na grande coisa, mira nas pequenas coisas. A gente estava discutindo aqui, né, no bate-papo, antes de começar, a gente estava falando um pouco aqui de você começar arrumando a sua cama, né? Tem aquele almirante da Marinha, tem até uma pregação do nosso querido pastor Laudier que fala sobre arrumar a cama também. Por que arrumar a cama, né? Fazendo uma brincadeira com a minha filha, que ela não concorda muito comigo, ela falou: não, pai, a primeira coisa que você faz não é arrumar a cama. Eu falei: tá bom, o que é, filha? Ela falou assim: é dar bom dia para Jesus. Eu falei: amém. Né? Então, graças a Deus pela vida da minha filha, né? Então, os filhos nos ensinando também. Então, assim, mas você tem a oportunidade de arrumar a sua cama, e esse livro fala que você pode mudar a sua vida e, quem sabe, o mundo. Aí você chega e fala assim: não, ok, mas o que eu, com 40 anos de idade, falei que eu não ia falar, mas aqui estou dando spoiler da minha ideia. Eu, com 40 anos de idade, 25 anos de carreira, eu, quando pego em dias difíceis, semanas difíceis, eu arrumo minha cama. Porque eu saio do meu quarto, eu saio da minha casa para o trabalho já com uma sensação que eu fiz bem feito, que eu tive sucesso. Um dever cumprido. Dever cumprido, motivado e encorajado, né? Então, assim, são nas pequenas coisas que você vai criando isso, né? E aí, galera, anota aí, hein? Arrume sua cama. As mães vão ficar felizes. As esposas também, né? As esposas assistindo. As esposas estão esperando falar que assim, ó, lave a louça. Né? Continua, Adri, continua. Tire o lixo. E como o sexto ponto, pastor, que eu coloco aí, é assim: eu acho que as pessoas elas têm que organizar as suas tarefas. Independente se você é um profissional, se você é um gerente, independente se você é um... Afinal de contas, Adri, você é o homem agenda, né? O pessoal brinca, Adriano, né? Você brinca comigo. Vocês não sabem, ele é o homem agenda. Tudo está na agenda dele. Você vai conversar com ele, qualquer coisa, ele fala: eu preciso ver na agenda. Tudo... porque assim, eu estudei um pouco sobre gestão, e um dos fundamentos da gestão é a organização.
né? Ela é um dos pilares da gestão. E muitas vezes assim, se você não consegue nem organizar as suas atividades, você nunca vai ser um bom profissional e nunca vão te delegar uma responsabilidade para você ajudar as pessoas a se organizarem, que aí você começa a assumir o papel de líder. Então, o exercício de você começar a organizar as suas atividades vai te criar um exercício de você justamente começar a priorizar as coisas de uma forma melhor, do que é importante, do que é urgente. Então, assim, isso serve para você estudar para a sua prova, isso serve para você montar o seu currículo, isso serve para nós aqui hoje, a gente está aqui nesse Talks aqui, nos prepararmos para estar aqui, fazendo com excelência, você tem que se organizar. Né? Isso serve para qualquer pessoa em qualquer fase da vida. Então, é isso que eu deixo aí para o pessoal. Né? Tem muito mais, mas isso é matéria para, quem sabe, aí como você colocou aqui, um workshop. Um workshop. Né? Workshop. Nós iremos fazer aqui um workshop, beleza? E vocês estão convidados a ministrar nesses workshops. Então, galera que está assistindo aí, se vocês quiserem escrever aí no chat quais são os assuntos que você gostaria de escutar, de mais informações, né? Vocês ouviram vários assuntos, porque esse assunto aqui ele abre um leque gigantesco, né, para muitas atividades. Então, você que está assistindo aí tem dúvidas ainda, escreva aí no chat, nós vamos aí guardar e vamos fazer aqui um workshop futuramente, em breve. Vamos marcar aí, podemos já marcar aí nas próximas semanas, na verdade, e aí vai depender da demanda, viu, galera? Então participe, não fique de fora, anote aí, coloque aí a sua descrição, coloque aí o que você deseja ainda escutar, ouvir, para que nós possamos aqui montar esse workshop para vocês, marcar um dia especial. E também nós estamos falando aqui com grandes empresários, grandes homens, mulheres de Deus, né, acima de tudo, que tem uma carreira de êxito, de sucesso. Fabrício, fala um pouquinho agora sobre essas suas operações, o que você faz hoje, quais são as maiores, as melhores, enfim, faz sua propaganda também, se quiser. Opa, depois eu vou botar um @ no Instagram lá. Então, pastor, depois que a gente acabou abrindo o Sushi 1, né, foi em novembro de 2017, a gente teve um boom, né? Então 2018, 2019 foi super próspero. Até aí em 2018 eu tomei a decisão de sair do restaurante e cuidar só do Sushi 1, porque eu já tinha me tornado sócio e eu falei, agora eu não consigo cuidar do restaurante que é do outro, eu preciso cuidar da minha operação. E aí eu resolvi tocar, né? E aí a gente formou um grupo e acabou montando mesmo uma empresa bem estruturada, né? Planejada, né? Agora muito bem planejada e tudo mais. E aí, com o tempo, né? Durante a pandemia, a gente teve a ideia, foi em maio do ano passado, 2020, a gente teve a ideia de abrir outros negócios, né? Não ficar só com o Sushi 1, mas focar mesmo para esse mercado de delivery, que a gente já era bem inovador em 2017, quando a gente abriu o Sushi 1. Falou, vamos focar agora e abrir várias operações de delivery em todos os tipos de culinária. E aí, em maio de 2020, a gente abriu uma outra operação de sushi, que chama Mizuki também. Esse, graças a Deus, foi um presente de Deus. A gente abriu e está super próspero. E aí, ao longo dos meses, a gente foi abrindo, eu acho que 2 marcas por mês, até chegar nesse 16º operação. E eu creio que as 2 maiores mesmo é o Sushi, né, o Sushi 1 e o Mizuki, é o que a gente tem mais de experiência, mas as outras, graças a Deus, estão crescendo e estão... Todas voltadas na área da alimentação. Todos voltados na área da alimentação. Até, inclusive, em 2018, a gente abriu uma franquia, né, de açaí, até com o Vinícius, que também faz parte aqui do Ministério. E também é uma operação que vai super bem, é próspera. Então, graças a Deus, Deus foi dando as sementes e a gente foi plantando e agora a gente está colhendo. Né? Uma coisa que eu queria até deixar claro assim, né, para o
para as pessoas é que, tipo, as pessoas querem abrir negócios muitas vezes achando que vai ficar rico, milionário de uma hora para outra e Trabalhando pouco e é o inverso. É porque o que tem mais hoje na internet é isso, né? Fique Rico em uma semana. Exato. Enfim, e assim vai. Então a galera entra nisso, cai nisso daí, meu, e fica E ainda lá. paga pra ainda paga pra assistir isso. E o que mais me chama atenção é que as pessoas que fazem a propaganda não são ricas. Não. Entendeu? Porque precisa desse dinheiro para sobreviver. Tipo assim, ó, testemunho zero, mas eles estão lá falando, entendeu? Exato. E então, uma coisa que eu sempre digo para as pessoas, né, que querem empreender, querem ser empresários. Primeiro, peça a Deus uma direção. Mesmo que você ainda não seja tão firme aí, né, num propósito, peça a Deus uma direção, creia que Ele vai dar uma semente para que você possa plantar isso, fazer que traga fruto. Segundo, como o Adriano disse, se capacite, né? Não é só simplesmente abrir um negócio, mas que você tenha experiência no que você quer abrir. Porque senão como que você vai ter a autoridade? Normalmente você abre um negócio para você vender algum que seja um produto, um serviço, e como que você vai ter a autoridade se você não sabe nada do que você quer vender, né? Então, eu penso que a gente precisa chegar à excelência, né? Chegar nesse nível de excelência para que você seja o melhor no mercado. Sim. Né? E foi o que aconteceu mesmo com as empresas. Lógico que, né, há um mercado de negócios, de economia, existem dificuldades, mas tendo o apoio de Deus, sendo guiado pelo poder de Deus, não tem a crise, não tem os problemas, isso vai dando uma paz, né? Então, o pessoal que está assistindo aí em casa, até queria também falar aqui para eles acessarem o nosso aplicativo do Telegram e se inscreverem lá no nosso canal. Por quê? A partir de hoje nós vamos fazer algumas pesquisas, algumas perguntas lá e alguns sorteios também. E os sorteados vão participar de uma consultoria, de uma mentoria de cada um de vocês, ok? Uau, ó! Então vocês vão prestar aí uma mentoria durante um determinado tempo, enfim, uma consultoria, né, para esses sorteados, né? Então acho que é muito bacana. Você aí que está participando, acesse lá o Telegram, no canal XG Porta da Paz, fique atento a todas as informações, quem sabe você vai ser esse contemplado, vai ser esse escolhido pelo próprio Deus a participar aí e receber aí informações valiosas, né? Porque nós estamos falando de 25, 15 anos de experiência, né? 15 anos, então são muita experiência, muita bagagem aí para essa galera. E Lilian, você gostaria de dar algumas considerações finais aí do seu... Eu queria, pastor, eu fiquei aqui ouvindo o Fabrício e o Adriano falando, e eu queria colocar 2 pontos. O primeiro, eu queria até aproveitar essa oportunidade e agradecer a essa casa, né, a vida da minha liderança, a pastora Lê, pastor Fábio, os apóstolos, você, a pastora Pri, que também acabam me liderando aí no serviço à igreja, dentro da igreja. E eu queria dizer o quanto nós somos agraciados, o quanto a gente aprende aqui dentro e talvez a gente não dê valor. Nessa casa eu aprendi princípios de lealdade, de submissão, de honra às autoridades, de excelência, porque os nossos apóstolos são excelentes. Então, como a gente estava conversando aqui até em algum momento, eu nunca fiz nada de qualquer maneira, eu sempre fiz, porque há até uma passagem que diz, né, não faça como se fossem para homens, mas como se fosse para o próprio Deus, e isso sempre esteve no meu coração, então não importa. Nessa casa eu entendi que se eu faço parte, uma necessidade da casa é uma necessidade minha, uma necessidade dos apóstolos é uma necessidade minha. Eu não posso dar de ombros para isso. Nós não combinamos, né? Mas os 3, né, que estão aqui atingiram o êxito, a alta produtividade, o sucesso depois que conheceram a Cristo e chegaram Exatamente. Aqui na igreja. E eu queria... essa é uma das pontuações, porque para mim isso é um fato, fez toda a diferença. Eu
ouso dizer que eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse por Cristo, se não fosse pelos nossos apóstolos, pela perseverança, pela resiliência, né, pelos meus líderes, enfim, por toda a casa de vocês. Então, de fato, que as pessoas deem valor a isso, né? Que as pessoas possam se envolver mais no ministério, nas coisas de Deus, que as pessoas possam servir, porque aí tem grandes aprendizados. O Senhor nos capacita mesmo. E muitas coisas que eu vivi profissionalmente, eu pude colocar em prática porque Deus já tinha me tratado aqui dentro. De alguma maneira, Ele já tinha me posto à prova aqui dentro, no serviço, dentro dessa casa. Então, acho que isso é algo importante, né? Esteja próximo do seu líder. Os meninos falaram muito aqui de planejamento e eu fiquei pensando, eu não sou a pessoa mais organizada, mas então eu me cerco de pessoas que podem me ajudar nesse ponto, né? Que podem ser o meu contraponto. E, por fim, pastor, eu ouvi muito, e acho que só para não deixar em aberto, para ajudar um pouco o pessoal que está em casa, a gente ouviu muito sobre capacitação. E capacitação é um negócio que parece, porque isso pode soar um pouco desanimador, que você fala, eu estou sem trabalhar, não tenho dinheiro, como é que eu vou investir numa capacitação? Só que é muito mais simples do que isso, né? Às vezes a gente quer, eu não consigo pagar o curso X, mas talvez você não precise começar por esse curso. Existem muitos cursos gratuitos, principalmente por conta da pandemia. Muitas escolas disponibilizaram coisas gratuitas até para divulgar o ensino online. E existem muitos cursos a baixo custo, em plataformas digitais também, que você pode acessar, que fazem promoções. E eu já comprei curso por R$19, por R$30. Então, de repente, você vai deixar de sair um dia, de comer um lanche fora, mas você também está investindo num futuro. Uma outra dica é leia. Leitura, leia. Isso é de graça. Leia jornal, leia, né, se informe, se atualize. As pessoas precisam estar atualizadas, porque isso é importante para o mercado de trabalho. Leia livros, bons livros, né, pesquise coisas. Então, por aí você já consegue se capacitar. Não precisa ter muito dinheiro para começar a fazer isso. Muito bom, muito bem. Quer falar mais alguma coisa, Adri, para encerrarmos? Não, quero agradecer também, pastor, acho que não poderia passar em branco aí, a Porta da Paz, né? Acho que foi um ponto de inflexão na minha vida, onde eu pude pegar a minha casa, que é a minha família, e estabelecer em cima dessa rocha, que é o próprio Jesus. Eu só conheci essa rocha, eu só consegui montar esse alicerce por causa dessa casa. Eu acho legal também, queria dar parabéns aí, né, para vocês que organizam aí o X-Jeans, né? Eu acho que é a oportunidade de abrir esse tipo de diálogo aqui, a gente também está trazendo um pouco da nossa experiência justamente para mostrar para as pessoas que é possível você caminhar, né, com Deus em todas as áreas da sua vida, né? Então, seja ela na sua área, hoje a gente está discutindo um pouco aqui do lado profissional, né, seu lado familiar, que muitas vezes a gente recebe nos cultos. Então, assim, Deus pode estar em todas as áreas da sua vida. Então, parabéns aí por abrir esse espaço e muito obrigado mesmo. Amém. Muito obrigado. Fabrício, quer falar alguma coisa? Quero, pastor. Primeiro, novamente, obrigado, né, pelo privilégio. Eu só tenho esse privilégio porque eu creio que Cristo entrou em mim, Ele vive em mim e eu posso resplandecer o que Ele tem para as nossas vidas, né? E se eu sou hoje uma pessoa de sucesso, tudo é para a glória dele. Amém. E por Ele, né? Eu até trouxe uma passagem aqui, se você me permite. Claro. Está em João 15:7, que fala assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. E eu me lembro dessa passagem quando eu estava na dúvida. E essa passagem veio no meu coração e eu falei, eu vou pedir para Deus. E aí Deus foi lá e abriu as portas, né? Então eu creio que seguindo a palavra de Deus e também ter um apoio da família. Porque muitas vezes a gente quer fazer as coisas do nosso jeito, do nosso tempo, e sem ter concordância também dentro de casa, né? Seja do esposo, seja da esposa, seja dos pais que têm autoridade sobre, né, sobre os jovens. Então, se você tem essa concordância também, esse apoio, eu creio que todos os jovens, né, e não só os jovens, mas todos que estão assistindo, vão ter um sucesso na carreira profissional, no negócio, na empresa.
Então, obrigado, né, pelos apóstolos também, pelos nossos pastores diretos, porque eu creio que eles são usados para que a gente também possa receber esses frutos, né? Sim. Então, obrigado aí, pastor. Com certeza, Deus ele é maravilhoso nesse propósito, nessa ideia, né, de entregar para os seus filhos, entregar para aqueles que o amam, que o servem com todo o coração, para que faça, que determine, que construa um legado, né, construa uma história. Né? Então, né, o Adri tem filhos, né, o Fabrício, né, ali o Rafa também estão começando, tem os discípulos, né? Tem toda uma geração que vem aí por baixo, que está abaixo de nós, né? Querendo receber. E quando eu estava compartilhando com vocês a história de Neemias, nessa semana inteira eu estava estudando e assim achei muito legal, muito fantástica a história, porque ele traz esses passos que nós compartilhamos aqui. Então ele transformou ali algo, uma fraqueza, né? Ele transformou em força, né? E é isso que muitas vezes nós vamos receber, às vezes até de um familiar, às vezes talvez, né? Não vão aceitar, não vão compartilhar com os nossos sonhos, com aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas, mas foi um momento que ele persistiu, perseverou, teve uma constância naquilo que ele queria, no foco, no alvo, então eu achei muito interessante. O segundo ponto que eu achei muito interessante na história de Neemias, que também traz também para as nossas vidas, é os recursos. Como é importante também você ter os recursos para alcançar aquele objetivo. E muitas vezes os recursos não são somente financeiros, mas são essas capacitações, são esse aprendizado, essas experiências que você tem, né, de consultoria, de mentoria, de se agregar com pessoas que também já passaram por essa experiência. Esses são recursos fundamentais que muitas vezes as pessoas se esquecem, acabam deixando de lado e por isso muitas frustrações também, não somente na carreira, mas também nos seus próprios negócios, né? E, por último, é o comprometimento. Como é importante se comprometer com aquilo, né? Como é importante você se comprometer com todo o seu coração, com tudo aquilo que Deus te capacitou para aquela função, para algo tão específico. Né? Então, eu lembro quando eu me converti, na época, alguns anos atrás, uns aninhos atrás, quando eu me converti, eu estava desempregado. Então, o que eu fiz? Eu me ofereci a servir de tempo integral na igreja. Estava desempregado, você está desempregado, você não tem o que fazer. Então eu falei, vou lá na igreja, então o que é para fazer? Eu lembro que a igreja ela tinha mudado ali a sede, né, o local, e precisava pintar, precisava, enfim, fazer uma série de coisas lá naquele local novo. Então me comprometi o quê? Precisa pintar? Vamos pintar. Então eu lembro que era uma fábrica, né? Acho que vocês conheceram a outra, era uma fábrica, o chão tinha cheio de óleo e tal, enfim, e nós tínhamos que praticamente todos os dias lavar, esfregar para sair aquele óleo, pintar toda a igreja. Então eu ia lá todo dia eu oferecia o meu trabalho, o meu serviço, e eu vejo que assim muitos jovens, muitas pessoas que às vezes até estão desempregadas, não têm essa palavra de Mateus 6, busca em primeiro lugar o reino. Às vezes ele está lá sem fazer nada, absolutamente nada. Às vezes ele vem ajudar, ele quer ajudar, mas se ele for recompensado por aquilo, mas não faz o trabalho voluntário. Não faz ali, não tem a disposição de falar, ó, o que a igreja está precisando? Né, o que o serviço... Né, eu lembro, também até foi uma pregação que nós fizemos, a igreja fez sobre Jesus, né, quando a morte e antes da sua ressurreição, com o corpo, José de Arimateia, Deus escolhe aquele homem, um homem tão influente, cheio de network, com um case maravilhoso, né? Ele vai ali, chega diante ali dos governadores da época, né, e fala, eu vou cuidar desse corpo.
Eu sou a favor aqui, embrulhou o corpo de Jesus com um pano ali riquíssimo, precioso, envolveu o corpo de Jesus. E o que nós estamos fazendo com esse corpo? Então eu vejo que foram pontos que vocês colocaram no início, fundamentais, que fizeram de vocês pessoas de êxito, pessoas de sucesso, que vocês foram talvez esses José de Arimateia, que envolveram o corpo de Jesus, que serviram na casa de Deus, que serviram dentro da obra, estão servindo até os dias de hoje, né? Eu lembro da mudança do templo, né? Quantos aqui de vocês se ofereceram com serviços braçais, mas com serviços também financeiros, enfim, com conhecimento, né, daquilo que vocês adquiriram no longo da vida. Então eu vejo que são pontos muito importantes que nós assim, né, temos que carregar, né, para sempre, para esse pontapé inicial, para essa juventude, para essa galera que está iniciando, está começando, porque às vezes eles ficam assim em casa. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer na igreja? Poxa, mas tem tanta coisa que tem para fazer aqui, tanta coisa que nós podemos servir, tanta coisa que nós podemos fazer. E tem uma palavra no livro de Eclesiastes, capítulo 5, 19, que diz assim: e quando Deus concede riquezas e bens a alguém e o capacita a desfrutá-los, a aceitar a sua sorte e a ser feliz em seu trabalho, isso é um presente de Deus. Então é um presente de Deus que, né, que cada um de nós recebemos, que você aí de casa recebeu. Deus tem colocado um presente no seu coração, na sua vida, que você não abra mão desta área também tão importante. Eu sei que talvez, muitas vezes nós não, né? Mas você solteiro, às vezes busca tanto uma pessoa, um companheiro, uma companheira para estar do seu lado, né? Um namorado, uma namorada. Às vezes você que já é casado, busca tanto ter um filho. Às vezes aqueles, né, que, enfim, já tem filho, busca tanto outras coisas, né, que você sabe em primeiro lugar que você recebeu essa capacitação do alto, que você recebeu esse presente de Deus para a sua vida. E é assim quando você sabe, quando você aceita, quando você recebe. Porque uma coisa é Deus entregar e a outra coisa é você receber. Quando você recebe esse presente de Deus, é como diz aqui a palavra, Ele te concede riquezas, te concede bens e te capacita para todas as áreas, em todas as coisas que você irá desfrutar, enfim, realizar diante da presença de Deus. Amém? Então, eu queria aqui deixar o meu carinho para vocês que nos assistem. Obrigado aos meus convidados especiais. Uau! Eu não consegui anotar porque estava aqui conversando, mas certamente nós gravamos, vou escutar muitas vezes porque são ensinamentos maravilhosos, poderosos que vocês deixaram para cada um de nós, né? Para esses jovens também, para toda a igreja, né? Então, que você fique com essa palavra no seu coração. E para nós encerrarmos, eu gostaria de fazer uma oração. Amém? Senhor, nós te damos graças, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, por cada ensinamento, por cada palavra que foi, Senhor, colocada diante da Tua presença. O Senhor é Deus que contempla os sonhos, os desejos, Senhor, dos corações, Senhor, daqueles que nos assistem. Pai, vá de encontro, Senhor bendito, vá de encontro, Senhor, e ajude os Teus filhos nesta hora. Capacite o Senhor com dons, com revelação da Tua palavra, Senhor. Traz, Senhor, a luz do Teu entendimento. Caia por terra nesta hora todas as escamas, Senhor. Toda a escama, Senhor, dos Teus olhos, Senhor. Estejam, Senhor, agora proibidas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós não aceitamos, Senhor, e neutralizamos todo espírito maligno que traz o medo, traz a frustração, traz, Senhor, o abandono, Senhor, dos sonhos de Deus para suas vidas, Senhor. Caia por terra, Pai, nesta hora. Mas, Senhor, hoje, restaura, Senhor, os sonhos, restaura, Senhor, as visões, restaura, Senhor, as áreas profissionais dos Teus filhos. Nós sabemos que para cada um o Senhor já os capacitaram. Senhor, nós sabemos, Senhor, que o Senhor colocou dons e talentos, Senhor. Portanto, Senhor, nesta hora, vem, Senhor, em cada vida, vem em cada jovem, cada homem, cada mulher, Senhor. Porque nós sabemos, Senhor, que a partir de hoje
O Senhor irá erguer, Senhor, grandes empresas, grandes negócios, Senhor. O Senhor quer te usar. O Senhor quer, Senhor, nesta hora, desempenhar, Senhor, o papel que Ele mesmo estabeleceu para a sua vida, ó Deus. Senhor, o Senhor tem dado, Senhor, para cada um grandes ensinamentos. Jesus Cristo derramou o teu sangue por cada um de nós, para que nós pudéssemos conquistar, alcançar, que da cabeça de Jesus caiu o sangue por causa da coroa de espinhos. E daquela maldição, o Senhor ali fez transformar em conquista, fez transformar a terra em bênção. Portanto, Senhor, nós aplicamos este sangue sobre as nossas vidas, Senhor. E a partir deste momento, toda maldição caiu por terra. Senhor, nós estamos aprendendo, Senhor, a sair da zona de maldição, que a maldição financeira, que a maldição de escassez, nós renunciamos agora. Não tem mais poder sobre as nossas vidas, não tem poder sobre a vida dos jovens, mas nós hoje profetizamos que os jovens são prósperos, que os jovens, Senhor, serão ricos, Senhor, que os jovens serão empreendedores, visionários, Senhor, não somente na vida financeira, mas sim na vida ministerial, nas suas emoções, nos seus sentimentos, ó Deus bendito. Graças, Senhor, nós te damos, ó Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Uau, que maravilha, muito obrigado mais uma vez, você que participou desse XGen Talks. Não fique de fora das nossas programações. Igual eu compartilhei com vocês, acesse o nosso canal do Telegram, XGen Porta da Paz. Lá nós iremos ali fazer alguns sorteios para essas consultorias para vocês. Vocês vão participar, nos ajudar. Se você também quiser compartilhar conosco algumas ideias, algumas sugestões de workshops, de mais conversas como essa, você fique à vontade, participe lá no nosso canal, também nas nossas redes sociais, no Instagram, XGen Porta da Paz. Lá também você pode fazer seu comentário, fazer a sua pergunta e, enfim, tudo que nós podemos aqui, né, realizar, estaremos juntos, tá certo? E no dia 31/7, é o último final de semana, às 19 horas, nós estaremos aqui na igreja de forma presencial, com o culto de jovens no XGen, e eu creio que será também uma palavra poderosa da parte de Deus para a sua vida. Amém? Deus te abençoe, um grande abraço, vão em paz.